Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias conhecendo o Deus desconhecido, Espírito Santo. Você já conheceu alguém assim? Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 6, 5, 8. Um dos atributos de Deus mais desafiadores a nós, seres humanos imperfeitos e pecadores, é o fato de ele ser invisível. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Assim, sabemos que, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. E para que pudéssemos crer nele, o Senhor nos providenciou recursos para isso. Em algumas referências bíblicas, Romanos 1, 1 Coríntios 2, 2 Timóteo 3,16, vemos que o Senhor se revela em sua criação e em sua palavra, e isso torna os homens indesculpáveis por permanecerem em pecado e rebeldia. Ele também nos revela sua vontade através do seu Espírito Santo. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2, 10 a 12. Ainda assim, muitas vezes falhamos em crer. Precisamos de algo que seja visível e palpável. Apesar disso, o Senhor, sendo misericordioso, providenciou também suas testemunhas. Jesus diz: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Atos 1:8. Para que possamos ser testemunhas fiéis de Cristo, o Espírito precisa produzir em nós seu fruto, seu caráter. Gálatas 5. Somente assim podemos conviver com pequenos cristos. Podemos ver e tocar em pessoas que transbordam tanto do caráter do Espírito Santo, que nos fazem crer nas Escrituras, nos fazem permanecer fiéis à promessa da vida eterna, mesmo diante do ceticismo ou das dificuldades da vida. Imagine se não houvesse, desde a ressurreição de Jesus Cristo, nenhuma testemunha fidedigna do Evangelho. Acredito que o cristianismo teria sucumbido nos primeiros anos com a morte dos apóstolos. No entanto, por causa daqueles que experimentaram um relacionamento genuíno com o Espírito de Deus, estamos em pleno século XXI estudando sobre Jesus. E não só estudando sobre um homem, mas abrindo mão de uma vida secular e entregue aos prazeres para um modo de vida contrário e diferente, uma vida de submissão e santidade. Um exemplo claro disso na igreja primitiva foi Estevão. O testemunho desse homem impactou toda uma comunidade e incomodou pessoas influentes da época. Naquele tempo, demandas de viúvas da comunidade da fé e os apóstolos precisavam de ajuda para isso. Ao contrário do que vemos muitas vezes nas igrejas, atualmente, mesmo um serviço simples como distribuir alimentos exigia dos voluntários que preenchessem altos requisitos, como o de ser cheio do Espírito e ter bom testemunho. Veja o que Atos, capítulo 6, fala a respeito. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 6, 3 a 8. Estevão começou a incomodar religiosos judeus que começaram a discutir com ele, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Verso 10. E por isso conspiravam contra ele e o prenderam. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto parecia o rosto de um anjo. Verso 15. Você já conheceu alguém assim como Estevão?
Francis Chan, em seu livro intitulado O Deus Esquecido, relata uma pergunta que o fizeram certa vez, página 29. Qual é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece? Como você responderia a tal pergunta? Junto à sua resposta, pense: o que essa pessoa tem ou faz que demonstra um relacionamento tão sincero com o Espírito de Deus? Uma reflexão tão necessária quanto as respostas das perguntas anteriores é: eu sou uma testemunha verdadeira de Cristo? Meu relacionamento com o Senhor tem forjado o caráter do Espírito Santo em mim, de maneira que quando me ouvem ou olham para mim, têm certeza do meu bom testemunho e de que sou cheio de Deus? Ser cheio de Deus e ser uma testemunha fiel do Evangelho é imprescindível para todo cristão. Conforme Jesus nos ordenou em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glorificar a Deus por meio de nosso testemunho não é uma opção. Exaltar a Deus com a nossa maneira de viver espalha as boas novas da salvação de maneira sustentável e impactante. Que nossas vidas possam tornar o Deus invisível em visível e que seu santo nome seja exaltado. Que nosso relacionamento com o Espírito Santo seja um deleite para a nossa alma e seja tão impactante como era para o de Estevão. Que nossa vida responda à pergunta: qual é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece? Não para a nossa glória, mas para que o Evangelho seja anunciado com verdade e ousadia para a glória de Deus. Aplicação prática. Tente responder aos questionamentos apresentados na reflexão. Eu sou uma testemunha verdadeira de Cristo? Meu relacionamento com o Senhor tem forjado o caráter do Espírito Santo em mim, de maneira que quando me ouvem ou olham para mim, têm certeza do meu bom testemunho e de que sou cheio de Deus? Ore: Senhor, que teu nome seja sempre exaltado, que eu possa te conhecer mais por meio de um relacionamento com o teu Espírito, que minha vida seja um testemunho fiel do Evangelho e que eu viva de modo digno do teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Crianças em oração. É visível quando uma pessoa caminha com o Espírito Santo. Suas escolhas, sua fala e seu modo de agir mudam. Por isso, quem convive com ela percebe que há algo diferente. Essa foi a Devocional do Dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!